deu ruim. Olha, eu falei aqui ontem, eu falei, olha, gente, o Bolsonaro foi rastejar pro Arthur Lira, implorando aí para, ó, intercede por mim para que eu não seja preso, porque a coisa tá ruim, tudo mais. Não sabemos as palavras que foram realmente utilizadas, mas foi ao encontro com o Arthur Lira em Alagoas, vazou isso para a imprensa, o Arthur Lira foi obrigado a confirmar e tudo mais. E aí, eu finalizei o vídeo aqui ontem falando o seguinte, olha, eu lembrei na hora que estava fazendo o vídeo, eu lembrei, caramba, mas espera aí. O Gilmar Mendes deu uma entrevista, já sabendo desse encontro do Bolsonaro com o Arthur Lira, porque foi depois do encontro. O Gilmar Mendes deu uma entrevista dizendo que a responsabilidade do Bolsonaro é inequívoca, ou seja, não há equívocos, não há dúvidas de que o Bolsonaro é responsável pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro. O Gilmar e o Arthur Lira são assim. Vamos lembrar, foi o Gilmar Mendes quem salvou o Arthur Lira no lance dos kits de robótica, em que pegaram o assessor do Arthur Lira ali, tem vídeo do dinheiro roubado ali, dinheiro público roubado, tá? Tem todas as provas, o Gilmar Mendes salvou o Arthur Lira. São assim. E aí, o Bolsonaro rasteja pro Arthur Lira. Não tenha dúvidas de que o Gilmar Mendes já sabia que o Arthur Lira não deve ter omitido isso, deve ter avisado, ó, eu falei com o Bolsonaro hoje e tal. E o Gilmar vai lá e pá, pancada no Bolsonaro. Aí o Arthur Lira agiu junto aí a governadores de oposição para que o evento pela democracia fosse esvaziado. A notícia daquilo enfureceu os ministros do STF. Ah, peraí. O presidente da Câmara não apenas falta ao evento e avisa menos de 12 horas antes. Não! Ele também ficou aí alguns dias articulando com governadores para que eles não fossem e não mandassem representantes. A coisa é pior. Aí você fala, peraí. Quando o Arthur Lira enfurece o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, aí a pedido do Bolsonaro, depois de uma reunião com o Bolsonaro, você acha que quem é que... Onde essa corda vai arrebentar? Você tem numa pontinha o Bolsonaro, na outra você tem o presidente da Câmara dos Deputados e 13 governadores, e aí na outra você tem o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e os ministros do STF. É óbvio que o ponto mais fraco dessa corda é o Bolsonaro, mas não tem dúvidas disso aí. Só que tem uma outra coisa. O Arthur Lira, ele articulou ali com os governadores, esses governadores não mandaram representantes e tudo mais, ele acabou não indo ao evento, enfureceu e tudo mais. Sim, só que o Arthur Lira não intercedeu pelo Bolsonaro, não. Pelo contrário, o que ficou a impressão, e ele deixou ficar essa impressão talvez propositalmente, é o seguinte, olha, o Bolsonaro esvaziou o evento pela democracia, o Bolsonaro foi, o Arthur Lira fez isso. Aí o Arthur Lira já soltou, e aí são esses jornalistas da imprensa que são amigos de cada, porta-voz de cada grupo, né? Já soltou aí a imprensa o seguinte, não, na verdade, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro queria esvaziar o evento, sim, mas eu queria evitar um evento do PT porque tem eleição para presidente da Câmara e o PT não está apoiando o meu candidato. O candidato do Arthur Lira é o Elmar Nascimento, que é um deputado do União Brasil. E é ele quem o Arthur Lira quer que seja presidente da Câmara. Lembre-se, estou falando aqui há meses. Essa eleição é só em fevereiro do ano que vem. E eles já estão falando disso desde junho do ano passado. Você fala, pô, mas ficam 17, 18, 19 meses antes da eleição, eles já estão falando disso? Então, é assim que funciona Brasília. Então, Arthur Lira, segundo aí fontes do Arthur Lira que saíram em toda a imprensa ontem e hoje, o Arthur Lira queria o seguinte, olha, eu atuei ali para esvaziar o evento, o Bolsonaro queria esvaziar, sim, mas eu, na verdade, atuei porque eu quero ali vender dificuldade... criar dificuldades para vender facilidades ao governo Lula. Então, eu mostro ali que eu tenho poder também junto a governadores e o governo Lula vai ter que começar a apoiar o meu candidato aqui, porque eu quero que ele seja o candidato. Porque o plano do Arthur Lira é o seguinte, ele sai da presidência da Câmara dos Deputados, mas não perde poder. Ele quer ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante. Nenhuma lei passa sem passar por essa comissão. É a comissão, o nome é meio didático, Comissão de Constituição e Justiça. Quando tem um projeto de lei, eles verificam, essa comissão, se é inconstitucional ou não. E se é justa a lei.
E aí eles vêm, se tem alguma coisa na justiça contra essa lei, jurisprudência, qualquer coisa. Aí eles vêm, projeto de lei, não gostei, nem pauta para votar. Não é que, vamos rejeitar. Não, nem pauta, porque é o presidente quem pauta. Então, se tem o governo que aprovar alguma coisa, vai para essa comissão antes de ir para a presidência da Câmara dos Deputados pautar ou não. Então, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça também tem poder. Obviamente, se o presidente da Câmara quiser, ele esvazia os poderes do presidente dessa comissão. Mas, no caso, como o Arthur Lira vai eleger um aliado e quer fazer esse mega acordão, ficaria como está no caso do Rodrigo Pacheco e do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre era presidente do Senado no governo Bolsonaro, aí começou a rolar o Bolsolão. O Davi Alcolumbre pegou o cacife político que ele tinha e elegeu o Rodrigo Pacheco, que era senador de primeiro mandato. Ele era senador fazia só 2 anos. Então tem senadores que estão aí há 20, 30. Ele fazia 2 anos já virou presidente. E aí o Pacheco colocou o Davi Alcolumbre como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tiago, ele não colocou, votado, são acordos que são feitos, né? Mas depois de eleito presidente da casa, ele pode manter o acordo ou trair. Obviamente não traiu. E o Davi Alcolumbre tem poder. Vamos lembrar, foi o Davi Alcolumbre quem atrasou em 4 meses a sabatina do André Mendonça. Até o Bolsonaro dar o que ele queria, ele não votou. Tem poder o presidente dessa comissão. Aí, o Davi Alcolumbre é o principal cotado para ser o novo presidente do Senado novamente, no ano que vem. Já está praticamente pacificado entre os senadores. Vai ser o Davi Alcolumbre, dificilmente vai aparecer um nome aí que vai conseguir cacife político para se meter nisso aí e conseguir ganhar dele. Dificilmente. Mas o governo não tem nenhuma chance de apoiar nenhum outro nome que não seja ele. Pode até, vou me abster disso aqui, vocês que decidam? Pode, mas não tem como apoiar outro nome, como outros governos já tiveram. Possibilidade. O segundo governo Lula elegeu até o presidente da Câmara, já era do PT. Então, veja, não tem esse poder o Lula hoje. Aí o Arthur Lira quer fazer o mesmo, então ele vai usar de tudo para pressionar o Lula. Só que nessa, ele joga metade do STF, ou mais da metade, contra quem? Contra o Bolsonaro. Então o Arthur Lira fez 2 coisas. Primeiro, ele não intercedeu junto aos ministros para salvar o Bolsonaro, porque você vai ver os discursos do Gonê, que está alinhado com o Alexandre e com o Gilmar, do Gilmar, 2 entrevistas e depois o discurso do Alexandre de Moraes, o discurso do Barroso, você fala, epa, todo mundo aí falou a mesma coisa. 4, aí, nem vou falar do Lula, tô falando de 4 pessoas que o Lula não pode demitir, 4 pessoas com seus cargos aí, 4 autoridades, 3 são ministros do STF, um deles é o presidente do TSE também, que é o Alexandre, outro deles é presidente do STF e outro é o Procurador-Geral da República. Os 4 têm o mesmo discurso. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Todos serão punidos. Todos. Seja militar, não seja, seja rico, seja pobre, seja ex-político ou não. Todos serão punidos e não vai ter pacificação. Isso de, vamos pacificar, vamos baixar a poeira, vamos fingir que nada aconteceu. Nananina não. O Alexandre ainda repetiu o que ele falou 1 ano atrás, só que 1 ano atrás ele citou o Hitler. De propósito, porque quem é comparado ao Hitler na política brasileira? Nós sabemos. Ele citou o Hitler, dessa vez ele não citou o Hitler, mas contou a mesma historinha. Falou, olha, você esperar pacificação é você alimentar um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Nananina não faremos isso. Tem que ir pra cima desse pessoal. Aí fala, caramba. Aí o Bolsonaro começou em pânico a acionar outros. Olha só que coisa, olha só. A Folha fascistou de vez. Era o Estadão uns meses atrás, o Estadão até me surpreendeu aí em algumas matérias nos últimos dias. Tem ali os seus bolsominions de lá, a editora-chefe ainda é a mesma bolsominion e tudo mais. A mesma que... É o mesmo pessoal que estava na cúpula da Veja, quando a Veja estava muito mais fascista do que hoje, cerca de 10 anos atrás. Aí agora, a Folha lançou um editorial detonando o Alexandre de Moraes e o Lula. Detonando o evento pela democracia. A Folha editorial. Para quem não sabe o que é editorial é a opinião do veículo. Editorial não é nem assinado. É como se fosse a opinião dos donos do veículo. Assim como todo vídeo do Plantão Brasil é praticamente um editorial, que tá aqui a minha opinião, né? Na Folha não, tá lá escrito na Folha. E aí o que acontece? A Folha diz o seguinte, que olha, o que o Lula e Alexandre... Com outras palavras aí, bem duras também, viu? Dizem que o que o Lula e Alexandre de Moraes falam aí de regulação das redes é a censura.
que não tem nada de errado, que tem que ser assim do jeito que tá mesmo, que se tem uma coisa que tem que ter é mais liberdade, que eles são contra a liberdade de expressão, que não é a primeira vez que eles atacam a liberdade de expressão. Onde vamos parar? Diz a Folha de São Paulo. Aí olha só o tamanho da pressão que o Bolsonaro fez na Folha, não sei o que aconteceu, como é que ele conseguiu isso. A Folha de São Paulo, assim como a Globo, o Estadão, a Veja, a Jovem Pan, o veículo que você quiser imaginar da grande mídia, eles estão todos babando, salivando pelo PL das fake news, não porque eles querem acabar com regular as redes sociais, mas porque no meio do PL das fake news tem o artigo 32 ali que diz o seguinte: vai ter que ser criada um fundo ali que as redes sociais dão e que vai para o chamado, abre aspas, jornalismo profissional, que são eles. Esse fundo, segundo deputados do PT, então não é gente aí que você fala, nossa, gente alinhada, PT, dizem o seguinte: esse fundo vai ser de 200 milhões de dólares por ano. Então são 200 milhões de dólares que vão financiar não a Globo, a Record, não, vai financiar o jornalismo deles. Porque o jornalismo de vários desses veículos da grande mídia tá falindo. Você vê lá o BuzzFeed tá falindo. Por isso que quando eu apontei esse jabuti nas redes sociais, a editora-chefe do BuzzFeed me xingou de tudo que é nome. Esse pessoal me odeia até hoje. Porque eles estão falindo praticamente e eles estão esperando aí, caramba, vai ter uma lei que obriga as redes sociais a darem dinheiro pra gente. Como é que vai ser a mesa de negociação? Grandes empresas lá pedindo um dinheirão e as redes sociais obrigadas a dar dinheiro para esse pessoal que deu o golpe de Estado em 2016, que foi a favor da prisão do Lula em 2018, que, se você voltar mais no tempo, foi a favor do golpe em 64, foi contra o 13º salário, foi contra, enfim, tá sempre contra a população. Mas olha, desta vez nós estamos a favor da democracia, que era contra o Bolsonaro. Então, precisamos disso aqui, ó, em troca. Aí a Folha, que tá salivando por essa grana toda, e veja, o resto do projeto das fake news não tem nada contra. Uma coisinha, outra, se mudasse seria melhor, ok. O resto, não, só isso. A Folha que tá salivando por essa grana toda, que vai salvá-los aí, você vê que vários veículos estão demitindo, vários aí à beira da falência, mudando de dono, tudo mais. A Folha chega e fala contra. Fala, peraí, o Bolsonaro acionou alguém ali que tem poder, alguém de alguma maneira forte, hein? A tal da bala de prata do Bolsonaro são várias balas, ele tá atirando para todos os lados, está em pânico. Enquanto isso, o Bolsonaro sumiu das redes sociais, ele sumiu. O Bolsonaro ele já não aparece mais faz 3, 4 dias, e faz tempo que ele não ficava sem ele aparecer sempre. Eu falava, olha, o Bolsonaro tá em pânico e tudo mais, ele publicava algum vídeo de 10 segundos no evento, aparecia às vezes só as costas dele, mas estava lá. Aí ele andando em algum lugar, um monte de apoiador. Várias vezes mostrei aquele com cara de bunda. Ele entrava no restaurante assim. Aí ele ia almoçar assim. Aí sorria. Um monte de gente que gosta de você em volta de você, né? Não importa a sua situação, você sorri, cumprimenta um, cumprimenta outro. Aí sentava na mesa, toda vez que ele parava pra pensar, ficava assim, cara de bunda, cara de bunda. Pensando, caramba, tô ferrada. Isso que deve passar na cabeça do Bolsonaro. Aí, agora, mas nem esses eventos ele tá filmando mais, que nem nisso ele deve estar aparecendo, tá? Esse aí é o tamanho do desespero, viu? E prepara, que agora o Alexandre, o Gilmar, todo mundo aí já sabem que o Bolsonaro tá rebolando aí, que a água bateu no bumbum, que ele tá assim, ó, atirando para todos os lados, tentando aí se salvar. E agora virar o chumbo grosso. Veremos quando vai ser. A Polícia Federal já anunciou aí, ó, estamos enviando uma equipe para os Estados Unidos. Já, quando vazar alguma coisa, eu falo aqui sobre isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Essa corda fascista está sendo derrotada, viu? 2024, espero eu, será igual aquele filme, quem não assistiu, assista, aquele filme Argentina 1985, que é o filme que mostra como os militares, ditadores argentinos foram condenados, presos, tudo mais, estão presos até hoje, os que não morreram. Brasil 2024 será, se tudo der certo, igualzinho, só que olha, naquele filme mostravam 3, 4, 5 ali no banco dos réus. No Brasil serão dezenas. Vai faltar cadeia para tanto bandido. É isso que vai acontecer, viu? Peço sua inscrição novamente. Falou!